Oiê! Eu sou o Gabriel. E eu sou o Kaique. E esse é mais um episódio do nosso podcast, o Não Complica. Bem-vindos ao último episódio do ano. Ao último, chegamos até aqui, né? Sobrevivemos? Sim, sobrevivemos. Nosso 5º episódio. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente desde o começo desse mês, né? Muito obrigado, né? E falando em final de ano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 2026. Mas para falar de 2026, nós precisamos olhar para 2025. Geralmente, todo final de ano parece vir com uma obrigação meio que invisível, né? Então, geralmente, a gente tem que fazer as listas, metas, promessas, a gente tem que viajar, pular as ondinhas, comer a uva, lentilha. Se a gente não faz, parece que não é o final do ano, né? Exato. Mas hoje a gente não quer fazer isso, tá? A gente não quer te dizer o que deu certo e nem prever o futuro. A gente só quer olhar pra 2025 e perguntar: o que esse ano ensinou pra gente? Como mundo e como pessoas. Pra você, amor. Eu acho que não tem uma resposta ainda pra definida, isso. Daqui né? a um tempo eu posso tentar encontrar. A Você gente tem tá processando. Uma resposta pra não, isso? eu acredito que nós estamos processando ainda, porque foram Que muitas ano, coisas, né? Que ano. Mas também, né? No meio de tanta coisa desafiadora, 2025 também deixou sinais. E pra mim foram sinais silenciosos, né? Sim. E hoje a gente quer fazer um exercício diferente. Olhar pra esses sinais bons, que aconteceram de verdade e que talvez estejam preparando o terreno pro que vem agora, né? Talvez eles digam mais sobre o futuro do que qualquer retrospectiva. Quando a gente se permite, assim, sair um pouco do barulho, né? A gente percebe que 2025 também foi um ano de boas notícias. Nada de muito espetacular, mas movimentos conscientes. Mudanças que elas começam pequenas, mas elas mudam estruturas, né? A gente fez uma breve pesquisa, né, amor, pra trazer aqui alguns pontos que a gente considera bem legais que aconteceram esse ano, né? E aí, o primeiro deles é que em 2025, países como o Canadá, o Reino Unido e a Austrália, eles colocaram a saúde mental no centro das políticas públicas. Segundo a OMS, nunca tantos países ampliaram investimento em cuidado público, prevenção ao burnout e acesso à terapia. Pedir ajuda começou a deixar de ser um sinal de fraqueza e passou a ser política pública. Muito importante isso, né? É muito importante. É muito importante, porque a gente vê uma geração, em parte, né, precisando, né, de suporte, cuidado né? e suporte psicológico. Por muito tempo, a saúde psicológica, né, a saúde mental, ela não foi considerada como foi saúde, negada, né? Ela foi negligenciada. Exato. E aí, quando a gente vê tantos casos, assim, de burnout, de pessoas, enfim, precisando desse apoio psicológico, é muito bacana ver que as pessoas estão falando disso, né? Sim. E, bom, essa informação não chocou a gente, porque a gente espera. Sim. Nós esperamos por boas bom, novas, né? Mas isso é muito bom. Aí também a gente pode falar de energia limpa, né? Que é um assunto que pra gente interessa muito. A energia limpa, ela também deixou de ser uma promessa esse ano, assim. De acordo com a Agência Internacional de Energia, 2025 foi um ano recorde histórico na expansão de energia solar e eólica, principalmente puxado pela China, Estados Unidos, Alemanha e Índia. Esses países responderam por mais da metade da nova capacidade renovável instalada no mundo. Caramba. E isso não é só sobre planeta, é sobre custo de vida, estabilidade energética e menos dependência de crise, né, amor? Inclusive, a gente tá passando por um período bem caótico quando a gente pensa em energia, né? Mas enfim, isso é uma baita de notícia. Sim, é um começo, né? Primeiros passos. É muito importante, assim, quando a gente olha pelo menos aqui pra São Paulo, né? É meio caótico. Mas falando de outra notícia boa, a Organização Mundial da Saúde apontou em 2025 como um ano-chave para avanços em vacinas, diagnósticos e tratamentos, especialmente para doenças infecciosas e respiratórias. Em vários países, novos testes reduziram o tempo entre sentir algo de errado e receber um diagnóstico. E eu trabalho com isso e, de fato, isso é uma realidade. Eu tô trabalhando já em campanhas para 2026 que fazem toda a diferença, porque na prática, gente, isso significa menos espera, menos medo, mais chance de cuidado no tempo certo e talvez uma das mudanças mais simbólicas para isso tudo significa vida, né? A gente sabe quem passa por um diagnóstico, né? O quanto isso é importante. O diagnóstico tardio, ele dificulta muito o tratamento, né? Quanto antes as pessoas recebem o diagnóstico, é melhor, né? E assim, um aspas aqui, né? Porque a gente tá falando disso
no mundo de modo geral, mas falando do Brasil, né? SUS. Viva o SUS, né, gente? Sim, viva o Por favor, SUS. viva o SUS. E o SUS é uma ferramenta incrível e tem muita gente que está viva hoje por conta disso, né? Milhares de instrumentos musicais no Reino Unido são descartados todos os anos, né? E em 2025, projetos lá na Inglaterra decidiram fazer diferente. Então, basicamente, o que ia pro lixo acabou virando oportunidade Isso para é muito crianças legal. e pessoas de comunidade lá na Inglaterra, né? Isso é muito legal. Então, um baita de um projeto super bacana. Quem não tem, enfim, acesso a instrumentos musicais, né? Estão ganhando, essa galera Estão estão ganhando, né? total, Bom, vamos seguir pra última que a gente separou aqui, que, enfim, ela é a última, mas the last but not the least, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, né? A tecnologia finalmente começou a ganhar alguns limites. Em 2025, a União Europeia aprovou o AI Act, o primeiro grande marco regulatório global para a inteligência artificial. O Japão e a Coreia do Sul, eles seguiram o mesmo caminho. E a mensagem, ela foi clara. A tecnologia, ela pode avançar, ela deve avançar, mas ela precisa respeitar pessoas, dados e escolhas. O mundo não ficou mais fácil, mas segundo esses dados que a gente trouxe aqui da OMS, da ONU, da Agência Internacional de Energia, ele ficou um pouco mais consciente. E consciência é sempre o primeiro passo para qualquer mudança real, né, amor? E quando a gente percebe essa movimentação, o mundo também começa a mudar por dentro, né, gente? E, claro, a cultura sente. O pop sempre foi esse termômetro emocional do tempo. Ele não cria um movimento, ele reflete, né? E... a gente trouxe aqui o pop porque a gente vê também essas mudanças nele, né? A gente vê, por exemplo, em Imagine, do John Lennon, ali de 1971, que ele, no pós-guerra do Vietnã, ele tava pedindo por paz, né? Ou então em Vogue, da Madonna, de 1990, que ela traz um pouco sobre a cena LGBT de Nova York, a cultura do ballroom, durante a epidemia, principalmente do HIV e da AIDS, né? Ela trouxe muita representatividade e celebração para comunidades que eram marginalizadas. Ou então, né, eu que sou muito fã de Big Brother, né? Como diria a Solange do Big Brother, We are the world, we are the children. We are the world também, dos Estados Unidos para a África em 1985. Foi uma música, assim, muito simbólica. Eu lembro de estudar na escola sobre essa música, que fala sobre a crise humanitária grave que estava acontecendo na Etiópia, né? E em países da África, com fome extrema e milhões de mortes, né? E a gente sabe que, infelizmente, esse cenário ainda não tá 100% superado, né? Mas em 2025 o pop, ele refletiu exatamente isso, né, amor? Com certeza. Se a gente olha pra 2025, a gente tem o Bad Bunny, né? Com o cara latino e fazendo uma revolução aí na indústria. No mundo, né? Exato. Quando você comentou isso ontem comigo, eu fiquei chocado. Surreal. Assim, no Spotify. Não tão chocado porque eu vejo muita coisa dele, né? Mas é muito legal ver o quanto isso tem mudado, porque é um latino. E né? a sonoridade dele. Exato. Traz muito a cultura do país dele, né? Ele vai de encontro, assim, com o que ele acredita, com as raízes dele, com a ancestralidade, e isso é muito legal, né? E você acabou de comentar que o pop voltou a contar histórias, e de fato isso é verdade. A gente tem um caso não muito feliz da Lola Young. A Lola Young. Que teve aquela crise de burnout, né? Ela tava fazendo uma apresentação. A Lola Young é aquela do 'Cause I'm Too Messy, que é uma música que estourou muito esse ano, e aí, enfim, ela, artista revelação ali, fazendo um show, ela desmaiou no meio do show, e aí depois veio uma nota dizendo que ela ia dar uma pausa na carreira pra cuidar da saúde mental, né? Mas o que eu queria comentar é que ela mesma se posicionou falando que ela vai dar essa pausa porque é necessário. E as pessoas conseguiram entender isso, embora, né, tenha a parte negativa, mas sim, as pessoas entendem isso, né? E quando a cultura muda, não é só a estética, é porque as pessoas estão pedindo por outras histórias. Talvez o mundo esteja cansado de fingir que está tudo bem e mais disposto a ser honesto, inclusive na arte que consome. Quando a gente junta tudo isso, aparece um padrão, né, amor? As pessoas, elas estão desacelerando, não porque desistiram, mas porque entenderam que correr sem direção também cansa, né? 2025 não foi um ano de grandes viradas pra todo mundo. Foi um ano de ajustes silenciosos, né? Foi um ano pra gente perceber que algumas versões nossas não cabiam mais. Quantas, né? Nossa, a gente trocou muito, inclusive desde o primeiro episódio
episódio aqui no podcast, a gente mencionou sobre isso. Me sentindo uma cobra trocando de pé cada mês. E a gente acabou percebendo ao longo desse ano que alguns sonhos precisavam mudar de forma e alguns medos ficaram menores, por sorte, né? Muita coisa não cabia mais, né? Muita coisa. E os processos também, principalmente os mais desafiadores, fazem parte disso, né? Com certeza. Quantas coisas não fizeram a gente mudar a nossa opinião por conta dos processos? E aí a gente voltou lá pra olhar e hoje faz... Lá vem o cão arrependido. Exato, e faz mais sentido ou não. Esse ano mesmo a gente chegou até a comentar em alguns episódios sobre o nosso processo aqui, comprando um apartamento, ou o processo de voltar pro Brasil. Hoje, quando a gente olha, a gente sofreu. Nossa. Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. E talvez, né, quando a gente fala de grandes mudanças e etc., até olhando pra 2025, talvez você que está nos escutando não tenha chegado onde queria, mas chegou perto de quem você é. Eu acho que esse é o ponto da virada, né? Chegar um pouquinho mais perto de quem a gente é, né? É essencial pra gente entender na realidade aonde a gente quer chegar, né? Exato. Que muitas vezes, não cheguei onde eu queria, mas aonde você queria chegar, né? Exato. E vai mudando, né? Nada é permanente, muito pelo contrário, né? Bom, e agora, pra fechar aqui o nosso último bloco, a gente precisa lembrar que talvez 2026 não precise de grandes promessas. Talvez precise só de presença. Menos pressa, né? Mais intenção, menos cobrança, mais honestidade, coragem sem espetáculo. Mudança possível. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre seguir um pouco mais inteiro. É o que a gente tá tentando, né? Pelo menos. Todos os dias tentando um pouquinho. Às vezes errando, às vezes acertando. Do início. Mas esse é o processo da vida, né? Inclusive, no primeiro episódio, a gente comentou que geralmente a gente não percebia esse nosso avanço, né? Porque a gente tá tão afogado no dia a dia, nas coisas. Sim. Mas é sobre isso. Sim. É olhar, tentar recalcular a rota e lembrar que de qualquer forma, com medo ou sem medo, nós estamos andando, né? Pra frente. E se a gente olha pra esses dados que nós trouxemos hoje aqui, poxa vida, tá acontecendo tanta coisa legal, né? Sim. E assim, a gente pode falar de várias coisas. Você comentou da saúde mental e etc. E isso também se estendeu pro Brasil. Sim. Poxa vida, que bacana, né? Tanta coisa legal aconteceu. Tem inclusive um projeto muito legal do governo também, que chama Projeto Guri, que é pra, enfim, estudantes de baixa renda aprenderem um instrumento musical. E é muito legal, porque eles têm orquestras, é muito legal esse projeto. Tem várias coisas acontecendo, embora agora no final do ano tenha... Ontem você até comentou isso comigo, que no final do ano o Fantástico faz aquela retrospectiva de tragédias, né? E não é só o Fantástico, claro, né? Mas dezembro tem esse mix da gente olhar para as coisas difíceis, né? Geralmente é isso, assim, pelo menos para mim. É um pouco sofrido, É um né? pouco sofrido, infelizmente, porque foi. E de fato importante a gente olhar a gente não pode também se alienar, enfim, só olhar para as coisas boas. É importante a gente também olhar para tudo que aconteceu no ano que não foi tão legal assim. Só que também só focar nisso, ou dar um foco maior para isso, na verdade só deixa a gente mais para baixo, né? Claro, com certeza. E quando a gente olha para projetos como esses que a gente trouxe aqui, que na verdade são sementes, né? Tudo que a gente trouxe aqui são sementes que vão continuar pro próximo ano. Isso dá um ânimo um pouco maior, né? Com certeza. E eu acho que esse episódio foi exatamente sobre isso. É um convite pra você olhar pras coisas boas que aconteceram. Lembrar que isso aconteceu também no mundo. Estão acontecendo. E eu acho que isso também é um convite pra gente olhar pro próximo ano, né? É o último episódio, mas a gente tem tantos sonhos, né? E com certeza você também tem. Que você possa olhar pra essas coisas boas, né? A propósito, a gente tinha até comentado de fazer um desafio, antes né? de virar o ano, a gente quer te deixar um convite, mas é um convite bem simples, assim, né? É, um convite bem simples. Geralmente, eu e o Gabriel, a gente tem um hábito de fazer uma lista, escrever desde sonhos. que a gente se conheceu, a gente faz uma lista de metas pro próximo ano. E aí, todo final de ano, a gente volta pra aquela lista, abre ela e reescreve uma nova. E é muito interessante, porque é um olhar que a gente tem sobre um eu de um ano atrás, né? E muita coisa
coisa mudou. Nossa, eu acho que esse ano é um ano que ficou muito claro isso pra mim, assim. Do tanto de coisa que mudou na minha vida e de como eu mudei, de como eu evoluí enquanto pessoa. E continuo cada dia evoluindo, né? Exato. E também é importante, a gente já faz isso 4 anos. Toda vez que a gente abre a carta, geralmente, eu acho que o ano passado a gente não achou uma das cartas. Sim. O que a gente faz? Cada um escreve uma carta e nós escrevemos uma carta juntos. Nós tiramos foto. A gente manda pro e-mail pra não perder. E-mail pra não perder. E aí nós abrimos. E a gente repara que sempre tem algumas coisas que infelizmente a gente não chegou ali, mas sempre tem um porquê, né? Por trás. Isso que é interessante. Mas enfim, a gente tem esse hábito. Conta aí pra gente se vocês têm algum hábito de passagem de final de ano, algum ritual, enfim. Inclusive tem um site muito legal que chama Future Me, que dá pra você escrever uma carta pro seu eu do futuro, e aí você escolhe quando que essa carta vai chegar. Você escreve um e-mail pro seu eu do futuro e pode ser que esse e-mail chegue pra você daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou daqui 1 ano, você escolhe. É muito legal fazer esse exercício agora no final do ano, então fica uma dica desse site pra quem quiser fazer. Bom, o nosso desafio, antes de virar o ano, basicamente escolha uma coisa pra continuar levando com você pro próximo ano. Primeiro parar e escolher uma coisa pra continuar levando com você, então. Isso. E aí, depois que você escolheu isso que você quer continuar levando com você, você escolhe uma coisa pra não atravessar pro próximo ano. Uma coisa que você quer deixar em 2025. E aí o resto, o tempo ajuda, né, amor? O tempo ajuda, com certeza. O tempo e, é claro, a ação também, que é super importante. A ação é essencial, né? É extremamente importante, né? O resto, que nem você mesmo falou, o tempo ajuda, né? Mas só de você parar, anotar essas duas coisas, né? Olhar pra essas duas coisas, aí você se entende, você vê o que você vai fazer com isso. Mas já é um exercício muito legal pra que você deixe coisas que são pra ficar, né? A gente pensando na astrologia, né? Esse é um ano de número 9, né? O mundo passa por ciclos, né? A gente tem os nossos ciclos pessoais e tem os ciclos do ano, do mundo, né? E o mundo tá passando pelo ano 9. A gente passa ciclos de 9 anos, né? Tem o ano 1, 2, 3, enfim. E o ano 9 é ano de encerramento, é ano de finalização. É um ano que não vai ter muita mudança muito significativa. Vão ter cortes, sim. Que foi exatamente o que a gente pontuou, né? Que foi um ano de ajustes silenciosos. Tudo que não é pra ir vai ficar nesse ano, né? Não Ou vai pro seja, ano que vem. tudo começa novo, de fato, esse novo ciclo, agora em 2026. Ano que vem é um ano 1, então é um ano muito bom pra você tirar aquilo que tá no papel há muito tempo, sabe? Começar a fazer um curso novo, se jogar em alguma coisa que você goste. E você pode não acreditar, mas tenta dar uma pesquisada, uma olhadinha, né? Vai que, né? Aproveita esse egrégora que tá todo mundo nesse mesmo mood e se joga também, né? Você não precisa ser religioso ou acreditar em alguma coisa específica, mas aproveita, né? Sim. Porque tá suscetível e as pessoas estão nessa mesma energia, né? Sim. Mas, gente, muito, muito obrigado por caminhar com a gente em 2025, por acompanharem, enfim, por todo o apoio, ouvir, né? Sentir, refletir com a gente, né? Muito obrigado. Tem sido muito legal esse projeto, né? A gente poder conversar aqui, eu e o Kaique, e, enfim, trazer esses episódios online, trocar com o pessoal. Deixa aí um comentário. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! A gente se vê em 2026, mas também não esquece de deixar um comentário, um like, compartilhar o episódio. Isso é muito importante pra gente, pra que o nosso diálogo aqui chegue pra mais pessoas, né, amor? É isso, compartilhar e apoiar esse trabalho. A gente se encontra, então, em 2026. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Não complica. Vamos descomplicar, né? Só pra deixar mais um último recado. A gente tá com os episódios disponíveis no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, na Apple Podcasts e na Deezer. Que chique. Então, vocês podem seguir a gente nessas plataformas, na que vocês preferirem. E, enfim, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. E até o ano que vem. Até ano que vem. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.